Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Todos sabem, eu sempre digo, para mim é uma alegria contar com a audiência de vocês. Aqui nós buscamos discutir temas sobre licitação e contrato, para manter você atualizado com conteúdo de excelência na área de contratação pública, tanto na administração pública federal, estadual, municipal e distrital. Se você trabalha em empresa e também lida com o mercado público, com as licitações, não deixa de conferir os nossos episódios. Este já é o nosso episódio de número 54 e recebemos hoje para discutir um tema fundamental, que é o plano de contratações anual, pela segunda vez, aquela que é, na verdade, a nossa papisa do PCA, que é a querida Angelina Leonês. Tudo bom, minha amiga? Ô, meu amigo, prazer é meu estar Alegria aqui com vocês. grande. Demorou, gente. Faz tempo que a Angelina já tinha comentado comigo, a gente já tinha combinado de ela vir falar de um acórdão relevantíssimo, o acórdão 1917/2024 do Tribunal de Contas da União, que falava sobre o PCA, mas a agenda dela é complicada. Essa mulher não é fácil de encontrar ela. Só a minha, né? É a nossa, tá bom. Enfim, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Angelina Leonês é uma servidora pública que tem vasta experiência na área de licitação e contrato, tanto na fase de planejamento como pregoeira, o que exerceu muito essa missão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e hoje o faz na Advocacia Geral da União, minha querida Casa de Serviço Público. Então, ainda é uma colega de AGU, digamos assim, né, Angel? Você pode, inclusive, indicar para as pessoas como eles fazem para seguir você no Instagram. O seu arroba é... Primeiramente, um prazer estar aqui sim. pela segunda vez. Sim. Demorou, mas chegou. Uhum. Vamos falar de um tema relevante, apesar de estar repetindo novamente. Eu vou fazer uma introdução que é uma repetição muito válida. Sim. É sempre bom a gente voltar a alguns temas. E eu procuro Exato. fazer muito isso aqui no Reverbere. Principalmente agora com a nova lei de licitações. Exato. Então, e é um tema relevante, né? Perfeito. Que, assim, está bem alta ainda com a vigência da lei. Perfeito. E ainda é um tabu para municípios e estados. Sim. Quem quiser me seguir, eu estou lá no @Angelina Leonês, com Z no final. Perfeito. E LinkedIn, Angelina Leonês também. Tá certo. Então, facinho, gente. É @Angelina Leonês. com Z no final. Com Z no final, né? Não é com S, não. E se você ainda não segue o Portal LC, eu quero te convidar a conhecer o nosso trabalho nas redes sociais. No Instagram é @portal_lec. LSC, né? No final aí. E nas demais redes é Portal LC. Não está inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreve. Nós sempre estamos publicando conteúdo na área de licitação e contrato. Então se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, basta você se inscrever e ativa o sininho, para que toda vez que tenha um novo episódio, uma live, você seja comunicado. Também, se você está nos escutando pelo Spotify, por favor, não deixe de nos avaliar. Isso é muito importante. Cada interação que você tem conosco é uma maneira de fazer com que o conhecimento de licitação e contrato reverbere. Óbvio que a gente disponibiliza aqui muito conteúdo, mas a gente ainda oferece capacitações na área de licitação e contrato. E quero te convidar para, clicando no link aqui da descrição deste episódio, você conhecer a nossa agenda de cursos. Além de cursos em diversos temas relacionados à licitação e contrato, como revisão, reajuste, repactuação, planejamento, elaboração de ATP, TR, enfim, tantos cursos, nós ainda temos a capacitação in company, aquela que é customizada conforme a necessidade do nosso órgão. Procuramos indicar professores que têm muita experiência prática para que, de fato, o seu órgão ou a sua empresa tenha condições de implementar as boas práticas na área de licitação e contrato, com eficiência e, sobretudo, com segurança. Não podemos deixar de mencionar o nosso querido patrocinador, a Licitar Digital, que agora é um parceiro do Portal LC e que patrocina o Reverbere, o nosso podcast. Então, agradecendo já a Licitar Digital pelo esforço de estar conosco e
patrocinar este podcast, quero convidar vocês para também conhecer essa plataforma de realização de licitações eletrônicas, uma plataforma que oferece eficiência e segurança. Clica aqui que você vai conhecer mais sobre essa grande ferramenta que pode ajudar no seu estado, no seu município, dando uma eficiência maior para as licitações, assim como para outros procedimentos de contratação, como a dispensa eletrônica ou o credenciamento. A Licitar Digital tem uma plataforma que oferece excelentes soluções para que você faça sua licitação com toda segurança e eficiência. Dito isso, eu acho que a gente pode ir para o nosso tema, que eu diria que é um episódio sobre PCA versão 2. Versão 2. O que é que eu dizia inicialmente, minha amiga? Que a gente deveria, de fato, revisitar alguns temas. O plano de contratação anual, ele é uma novidade para algumas instâncias da administração pública brasileira, especialmente estados e municípios que não tinham essa prática, mas até mesmo para a administração pública federal. Porque a gente também, na administração pública federal, vê a implementação do PCA de uma forma um tanto quanto formalista. Ou seja, não é nada que denote um planejamento de fato, um planejamento material. E é importante nós dizermos que, como já era de se esperar, o Tribunal de Contas da União está avaliando o uso do PCA. Não é? E trouxe aqui um acórdão que aborda, faz uma auditoria e aborda o uso dessa ferramenta de uma maneira mais abrangente. É importante, então, a gente voltar agora, que nós já estamos aqui no início de 2025, já tivemos aí o 2024 com obrigatoriedade da Lei 14.133 para todas as esferas da federação. Então é importante a gente voltar, mas eu quero convidar você para assistir ao episódio com a minha querida Angelina Leonês, que fala sobre o plano de contratação anual. Ela já esteve aqui conosco falando do plano de contratação anual. Basta você rolar aqui os nossos episódios que você vai encontrar este episódio em que a querida Angelina trata do tema. Mas agora vamos revisitar esse tema. E aí, já pedindo para que quem não conhece o PCA com tantas particularidades, para que a gente não tenha que voltar a explicar tudo, assiste o episódio lá e depois você volta aqui para conhecer o que é que vamos tratar nesse novo episódio. E eu queria trazer para a Angelina que ela nos trouxesse primeiro qual é o contexto, minha amiga, desse acórdão 19/17/2024 do TCU. O que é que se pretendeu com esse acórdão? Primeiro, eu acho que é relevante informar, Rafa, que antes desse acórdão, houve um específico, que tratava especificamente do PCA, que foi o 1621 de 2021, que ali bem no auge da pandemia, o TCU fez uma auditoria com 72 órgãos da esfera federal para justamente... Fora do contexto da nova lei ainda, né? Dentro ali da implantação do PCA. Tá. O que ele estava beneficiando o planejamento da contratação. Sim. E, pasmem, o resultado não foi dos melhores. Tá? Inclusive, em relação à capacitação, como você bem falou, e em relação a outros trâmites, né, de como conduzir esse instrumento. Então, a gente teve esse acordo inicialmente, e depois, com a vigência da Lei 14.133, surgiu esse acórdão aqui, que ele, na verdade, ele trata de forma geral de como a lei vem sendo tratada nas esferas dos entes, né? Municipal, estadual, federal. Então, dentre a análise dele está o plano de contratações anual, que é um instrumento, vamos dizer assim, novo para os demais entes. Sim. E aí ele traz alguns dados em relação a como está sendo tratado o PCA no âmbito estadual, no âmbito federal e no âmbito municipal. Então, inclusive que você falou lá do primeiro episódio, eu também tenho artigos no portal. Verdade, sobre o PCA. Então, verdade.
Podem acessar também esses artigos, acho que é um dos meus primeiros artigos. E o seu episódio é o episódio número 14, gente. Então, o episódio que nós falamos, pela primeira vez no Reverbério, nós estamos 54. Ou seja, 40 episódios depois, nós vamos aqui falar sobre o plano de contratação anual. Então, foi o episódio número 14, para vocês irem lá e ver esse primeiro episódio que a Angelina traz alguns conceitos básicos. E no portal também tem alguns artigos meus, inclusive um escrito junto com você. Sim. Então, assim, esse acordo, ele é interessante. Eu escrevi também um artigo sobre ele, trazendo a implicância da implementação do PCA no âmbito dos municípios, e ele traz esses dados relevantes de como é que esses entes estão tratando o instrumento, considerando o seu nível de maturidade, a sua realidade. E aí, ele traz alguns dados relevantes, inclusive, o que é bastante alarmante. Porque se você trouxer, por exemplo, inclusive você trouxe que o federal ainda tem os seus problemas. Sim. E você vê que, por exemplo, da quantidade de órgãos que foram analisados, que foram consultados, que foram auditados e que responderam ao Tribunal de Contas da União, do federal, 16,55% ainda estão com problemas na aplicação do PCA. Estadual, 35,71%. E municipal, a gente tem 73,93%. Nossa. Então, é bem alarmante você ter uma lei que já está vigente. Claro que a lei não traz como uma obrigatoriedade. Sim. Só que quando você vê os regulamentos, eles repetem o regulamento federal. Sim. E já tem diversos tribunais de contas que, inclusive, apontam para a obrigatoriedade. Exatamente. A interpretação que se dá é que é obrigatório fazer o PCA. Inclusive, tem enunciado. Né? Tem enunciados até do CNJ que traz poder dever do gestor como boa prática. Sim. A implantação do plano de contratações anual. Sim. Então, assim, quando a gente vê essa realidade da regulamentação em algumas esferas, aí a gente pergunta, é considerável apenas ter um regulamento? Ou... E cadê a implantação? Sim. É o que eu sempre falo. Você tem um regulamento, mas você implantou? Sim. Perfeito. Como é que está isso dentro do seu órgão? Sim. É que eu já vou partir para o segundo ponto, que é de que o que é o PCA? É tê-lo meramente formalmente, ou seja, olha, eu tenho o PCA, está aqui o documento, tem aqui todas as contratações previstas. Basta fazer isso? O acórdão trata disso, inclusive. Trata disso. E é interessante, eu escrevi um artigo, vai sair no blog do Rony. Tá. Não sei se ele já postou, mas deve estar saindo essa semana. Sim. Que eu escrevo assim, que o PCA como uma ferramenta de resultado. Tá. E não mais a gente tem que tratar no plano de contratações anual o que é que a gente vai contratar, mas para que a gente vai contratar. Perfeito. Sim. Expondo a necessidade da administração. Expondo a necessidade. E não necessariamente o objeto que vai ser contratado. Porque assim, Rafa, quando a gente vai para a lei, vê o artigo 11, seu parágrafo único, que traz a governança das contratações, inclusive o alinhamento com o plano estratégico, o plano institucional, a gente tem que agora mudar essa cultura de uma ação da administração mais reativa. Sim. De tipo, eu preciso sempre estar apagando incêndio, sabe? Chega aquela demanda e eu tenho que fazer uma contratação emergencial. O que acontece? Sim. Então, assim, eu ouvi uma fala sua sobre a intenção de registro de preço com base no Tribunal de Contas, um acórdão recente. Sim. E é um instituto que auxilia o plano de contratação anual. Perfeito. É uma ferramenta. Sim. Então, quando você deixa de ser partícipe e passa só a pegar carona, isso está claramente demonstrado que você não tem um planejamento. Sim. Então, quando eu prevejo no meu plano de contratação anual a necessidade
E é uma coisa que eu defendo muito, que é o quê? PCA, você trata a necessidade. Claro que haverá um caso ou outro que é mais específico. Sim. Quando você trata de maquinário de laboratório, equipamentos que às vezes são obsoletos, você tem que substituir peças mais específicas, você vai prever lá no seu PCA peças mais específicas. Sim. Mas um projeto, como é que você vai relacionar um projeto mais específico no PCA? Sim. E inclusive, se eu tivesse a liberdade de falar aqui, Tem toda. é uma crítica que eu tenho ao sistema federal, Sim. do PGC. Porque quando eu vinculo o PCA a uma demanda mais na frente, Sim. primeiro eu já não concordo com a nomenclatura que eles usam, que é número da contratação. Eu não tenho contratação ainda. Perfeito. Eu tenho uma expectativa. Sim. E quando eu vinculo isso a uma contratação lá na frente, eu tenho que entender que a partir do PCA eu tenho uma necessidade que vai ser estudada no ETP. Perfeito. Por isso até que não é interessante indicar qual é o objeto da contratação, Exato. mas sim a necessidade. Eu ainda vou definir qual vai ser a solução. Exatamente. A minha demanda, o meu problema, vou estudar no ETP e a partir do ETP eu posso ter vários termos de referência. Sim. Perfeito. Então, o sistema, ele vincula a só um PCA. Quando eu faço um ETP, eu só vinculo ETP aquele número. Se eu faço um TR, eu só vinculo aquele número e travo. Eu não consigo vincular mais termos de referência. Aquele objeto que eu tinha definido lá no meu PCA. Aquele objeto não, Aquela aquela necessidade. demanda, aquela necessidade. Então, assim, se eu tenho aqui um projeto que eu posso ter 4 termos de referência relacionados, lá na frente eu não posso relacionar esses 4 termos de referência a essa necessidade. Perfeito. Eu tenho que ir um por um fazendo isso. Então, eu não tenho nem planejamento para planejar. Perfeito. Quando eu vou para a ferramenta. É uma crítica minha, porque eu operacionalizo. Sim. Então, eu estou aqui falando da forma prática, que é o que a gente faz diariamente. Perfeito. Então, a gente tem que entender essa particularidade do plano de contratações anual. Deixa de ser o que é que eu vou para o que eu vou. Para que eu vou contratar aquilo? Então, o PCA, ele não é uma lista de desejos. Sim. Ele não é uma lista de demandas. Ele é um instrumento de governança que, em determinado momento, ele vai virar um instrumento de gestão. Sim. Ele é um instrumento estratégico. Ou seja, não é para chegar e colocar lá do PCA o que é que a gente quer fazer ano que vem. A gente vai fazer isso, isso. O que é que a gente precisa contratar? Isso, isso, isso. Não, ele tem que ser factível. Ele tem que indicar o que de fato se planeja fazer e o que se avaliou que é possível fazer. Exatamente. Ou seja, por isso que não é, gente, uma lista de desejo, porque a lista de desejo é isso. A gente coloca lá tudo aquilo que a gente quer. A gente nem sabe se vai conseguir. Ó, eu quero isso, 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 e ano que vem eu resolvo o que é que vai ser minha prioridade, o que é que eu vou fazer, Exato. o que é que eu não vou fazer. E o PCA não. O PCA ele é planejamento. É algo que eu vou avaliar e vou seguir aquilo. Então, por isso que ele tem que estar estruturado dentro de um planejamento material. Não é só para jogar lá o que tem. Não é só para inglês ver. Sim. Que é o que muito acontece hoje nos órgãos, que aí foi sua fala inicial, nos órgãos federais, inclusive. Sim. É para cumprir a legislação, e não pode ser assim. Sim. Uma vez eu perguntei, como assessor jurídico do órgão, eu perguntei, vocês têm avaliado como é que está o cumprimento do PCA, se de fato tudo aquilo que está planejado, isso tem seguido? E eu disse, a gente vai fazer, e eu notei que não se fazia. Uhum. Não havia, de fato, um planejamento que era depois acompanhado. Sim. Porque o planejamento, ele não é só no planejamento inicial. Melhor dizendo, não fui feliz. Ele não é só quando eu monto a peça de planejamento. Quando eu faço o levantamento, exatamente. Ele vai para a execução, porque eu tenho que acompanhar se o que foi planejado está rodando bem. Inclusive, para quando eu for planejar ano que vem, eu já saber, ano que vem nós fizemos assim, não deu certo. Fizemos a listinha de desejo e não resultou onde queria. Por isso que, assim, eu discordo de algumas expressões que, inclusive, a lei trouxe,
e com todo respeito, né, quem escreveu a lei e as pessoas que escreveram, mas assim, para mim PCA, no meu ponto de vista, eu como estudiosa do tema, eu como uma pessoa que operacionalizo, é um levantamento de necessidade. Quando eu uso essa expressão, isso é muito importante. Levantamento. Com base em dados históricos, com base na maturidade do meu órgão, com base no meu planejamento estratégico, Perfeito. com base no meu planejamento orçamentário. Sim. Depois disso, eu vou iniciar meu processo, minha fase preparatória. Sim. Então, o PCA está no planejamento macro. Sim. E a partir dele eu inicio minha fase preparatória com um documento de formalização de demanda, Sim. com um estudo técnico preliminar e assim por diante, os demais artefatos. Muito interessante isso que você traz, inclusive de fazer o levantamento histórico, né? Porque a gente, quando fala de planejamento, a gente costuma só olhar para frente. Exato. Mas é muito importante isso mesmo, minha gente, porque para não se tornar uma lista de desejos, por exemplo, o setor de contratação vê lá aquela lista de tanto de coisa e fala, ó, isso aqui a gente teria de fazer ano que vem, por exemplo, 100 pregões. Olha o que nós fizemos ano passado e foi suado. E a gente conseguiu fazer ano passado 30 pregões. Então, quer dizer, está todo mundo sonhando em fazer coisa aqui que não vai dar para fazer, porque foi suado fazer esses 30 pregões. Então, eu preciso ajustar isso aqui à nossa realidade. Sim. Que é até uma coisa que o acórdão do TCU fala de uma priorização das demandas. E é nesse sentido que você fala que você vai ver a factibilidade e para aí poder, de fato, priorizar. O que seria essa priorização Sim. das demandas? Porque o ideal, quando você vai trabalhar um plano de contratações anual, fazer o levantamento, é você fazer esse... É tanto que a IN1 2018 da SEGES, logo quando iniciou o PCA, na época PAC, né? Plano Anual de Contratações, ele trazia esse estudo preliminar antes. Que aí depois foi com a nova Instrução Normativa 1/2019, foi retirado isso e foi jogado só para frente na fase preparatória. Mas você não deixa de fazer essa etapa. Porque o levantamento de necessidade não é você chegar e eu dizer, Rafael, faça aí o levantamento das necessidades da sua área. E você começar. Vou querer um copo, eu vou querer frigobar, vou querer mesa. Não. Você tem que fazer esse levantamento histórico. O que é que eu tenho guardado no almoxarifado? O que é que eu tenho, por exemplo, de ata de registro de preço que eu vou contratar ainda, que está vigente, que eu vou contratar? Será que eu preciso ainda colocar isso como nova contratação? O que é que eu tenho de contratos vigentes que vão ser encerrados no meio do caminho e eu preciso substituí-los? O que é que eu realmente tenho de necessidade nova para a nova contratação? Por quê? Porque você entende, Rafa, quando vem o orçamento não vem só para nova contratação. Perfeito. O orçamento vem para você cumprir os contratos vigentes e você, se sobrar, fazer as novas. Perfeito. Então, para fins de plano de contratações, é outra coisa que eu discordo. Sim. Tá? Do decreto federal, é porque lá só prevê, na verdade, na minha opinião, na minha leitura, como a Cristiane Stropo fala muito, que é você fazer interpretação de texto. Então, na minha interpretação de texto do decreto, eu já defendi isso escrito, né, em artigo, ele fala em contratações. Sim. Quando ele fala em contratações, eu defendo que é tudo. Sim. Todas as contratações a serem realizadas. A serem realizadas. Inclusive, o que você vai prorrogar é uma contratação. Os contratos continuados são renovações. Ou seja, não vai ter uma licitação, mas vai ter uma implicar renovação exatamente. E vai, às vezes, até uma questão orçamentária. Um acréscimo, um reajuste, uma repactuação. Sim. Então, você está fazendo ali, mexendo numa contratação. Sim. Você está renovando uma que existe, mas não deixa de ser uma contratação que você está planejando. Correto. Então, quando eu faço a leitura do decreto e eu vejo todas as contratações, são todas as contratações que o órgão tem. Sim. Sejam elas novas, sejam as que já estão vigentes. Perfeito. É minha interpretação. Isso. E ainda mais levando para a parte orçamentária, principalmente.
Sim. Porque se o meu plano de contratações, como o nome já diz, é justamente as contratações que eu tenho e subsidia meu orçamento, eu preciso saber o que eu vou gastar com o orçamento. Perfeito. Não precisa só... Eu sou gestora, preciso saber quanto é que eu preciso gastar e você chega para mim só com o valor de nova contratação? E eu não sei nem se aquilo cabe no meu orçamento? Para eu saber, eu tenho que saber primeiro o que é que eu posso cobrir com o que está vigente. Eu não posso dar descontinuidade. Eu tenho que saber o que eu já tenho de compromisso, que será renovado, Exatamente. que será repactuado às vezes, que será inclusive reajustado. Que não pode ficar de fora porque dá descontinuidade de algum serviço importante para o órgão. Perfeito. Então, isso tem que constar no meu PCA. Sim. Então, compreende que eu não estou tratando aí de levantamento de demanda apenas. Então, o que acontece? Acontece que eu trago isso para uma área de contratações, para uma área de planejamento, vai ter uma análise crítica, não é planejamento, ela vai fazer uma análise crítica do que foi planejado. Sim. Vai ou ter uma comissão que trate essas demandas para fins de prioridade. Sim. Inclusive, tem que ter participação da área de orçamento. Sim. Muitas pessoas me perguntaram por que tem que ter alguém da área de orçamento. Eu não concordo que tem que ter. Eu disse, e quem é que vai discutir a parte orçamentária? Sim. Eu, que sou da área de contratações? Eu não sei. Na verdade, aqui é um todo, né? É uma integração. É um todo. Isso é governança, é ver as coisas como um todo. Não pode parar ali, não pode, quando chegar no orçamento, parar, porque senão você não planejou bem. E ouvir o orçamento é fundamental. É a integração das áreas, isso é importantíssimo. Sim. Então, assim, eu tenho que ter... Ou você monta uma comissão com as áreas demandantes, mais orçamento, mais áreas de contratação, e a partir dali você cria um relatório gerencial, porque aí quando você disse que perguntou ao determinado órgão que você estava assessorando, como é que vocês fazem isso, esse acompanhamento, aí a gente entra com relatório gerencial. Sim. Que o decreto, mais uma vez federal, traz como um relatório de risco, e eu já vi vários regulamentos municipais e estaduais tratando da mesma forma, e eu pergunto, vocês entendem o que é o relatório de risco que aqui traz? Porque não adianta para mim só chegar e dizer qual é o risco dessa licitação não acontecer. Para mim, isso aqui faz parte do relatório gerencial? Faz. Eu preciso saber o risco que essa licitação não acontecer. Sim. Se ela for jogada mais para frente, eu não vou ter tempo hábil para concluí-la. Sim. Só que o relatório gerencial vai muito além disso. Vai entrar indicadores. Quanto foi que eu previ? Quanto foi que eu realmente contratei? Quanto eu tive de economicidade? Isso daqui pode me auxiliar a tirar as contratações de gaveta para colocar durante o exercício. Então, você percebe que há todo um monitoramento e controle durante o processo do plano de contratação. Sim, sim. Então, não é só em 2024 eu fiz um levantamento, foi aprovado e depois eu lavei as mãos. Sim. Não, eu tenho a execução, eu tenho o monitoramento, tem um controle, o monitoramento, tudo. A possibilidade de alteração, de incluir, Sim. E aí incluir, suprimir. Exatamente, com justificativa, vai impactar no orçamento, teve um reajuste em determinado contrato, o que isso implicou dentro do meu orçamento? Sim. Eu ainda tenho orçamento aqui para as novas contratações, o que eu posso aqui reduzir nos contratos vigentes? E assim, eu já vi até situações em que as pessoas dizem, mas se eu fizer isso, eu planejei mal. Não, ninguém planeja. O planejamento, ele também não é uma, como é que eu diria, uma previsão do que vai ocorrer no futuro. Não, ele é uma projeção do futuro. Ou seja, eu não estou prevendo. Não, porque prever é já ver o que vai acontecer lá. E aí eu posso imaginar que se eu coloquei alguma coisa, ou se eu esqueci de colocar, se eu coloquei alguma coisa que eu não preciso, ou se eu deixei de colocar alguma coisa que eu preciso, é porque eu vi mal. Não, porque você projetou. Mas um projeto nem sempre se concretiza do modo como projetado. E por isso é preciso esse acompanhamento. E aí vem a questão das prioridades, porque quando você
faz essa análise crítica, seja por uma área específica, seja por uma comissão, Sim. você vai falar, olha, eu tenho esses contratos vigentes, eu tenho esses novos que foram apresentados, a gente vai ter que definir quais são as prioridades, porque eu só vou ter esse orçamento por área. Sim. A gente vai ter que reduzir aqui nos contratos vigentes alguma coisa para poder cobrir aqui as novas contratações, a gente vai ter que retirar aqui de alguma área, alguma demanda para poder outra área incluir a dela. Sim. Isso aí eu começo a trabalhar a prioridade. Que perfeito. Tá? Então, assim, é trabalhoso. Sim. Cuidar do plano de contratações não é fácil. Sim. É trabalhoso. É tanto para fazer como para Exato. executar. Porque, Rafa, não... quando eu vejo aí o plano de contratações anual, ele vai até o final Sim. da licitação. Perfeito. Porque no final da licitação eu vou saber quanto foi que eu de fato contratei Sim. para eu fazer o quê? O meu indicador. Para dizer, olha, eu previ há um ano atrás Sim. que esse copo custava R$10. Esse ano eu contratei ele por 5. Quanto Sim. eu tive de economicidade? Sim. Ou esse ano eu contratei ele por 12, Sim. por 13. Teve um índice aí, né? A inflação, teve... Perfeito. Entendeu? Sim. Mas nesse caso foi assim. Mas em outra contratação eu tive uma economicidade que me gerou uma gordura maior. E sobrou orçamento por conta disso. E aí eu consigo colocar outra contratação que não estava em prioridade alta, mas por conta da minha economicidade nas demais, eu consigo incluí-la. Perfeito. Então, você vê que ele permite você ter essa visão Sim. das contratações. Além da maximização dos recursos. E quando eu falo isso, eu falo de pessoal, eu falo logística. Perfeito. Amiga, e aí vem uma coisa. Então, a gente está falando que é um negócio complexo, de certo modo, para ser montado, e que tem uma complexidade na execução. Óbvio, gente, quando a gente fala assim, é complexo, não é aquela coisa, nossa, mas é algo que você tem que ter cautela, porque às vezes a coisa ela é simplificada a ponto de dizer o que é. Não, é só botar qualquer coisa aí, porque a lei exige. Não é isso. Tem que ter um planejamento material e o alerta que a professora Angelina traz é que o TCU está de olho, tanto que viemos aí com o acórdão 1917 de 2024. O TCU chega a abordar a questão até dos municípios, como você falou no levantamento. E o município tem algumas dificuldades, sobretudo estruturais, o que dificulta, inclusive, o operacional. Às vezes, quem trabalha com licitação em município, a gente sabe bem, gente, é, na verdade, uma equipe. É a pessoa sozinha que tem que dar conta de tudo. Sim. E como é que fica esse contexto? Desses órgãos, inclusive desses órgãos municipais, que serão cobrados pelos tribunais de contas para que façam o seu PCA. Principalmente se tiverem regulamentado isso. Sim. Primeiro, quem não começou, que comece agora dentro das suas possibilidades. Sim. E mais uma vez eu repito, não precisa copiar o que o federal faz. Sim. Porque a lei, ela deixa o PCA em aberto. Sim. A única coisa que ela diz é, se for regulamentado, publicar no PNCP. Sim. E no portal do órgão. Então, assim, hoje em dia, existem várias ferramentas aí que o pessoal traz para auxiliar na elaboração do plano de contratações anual, porque justamente identificaram essa dificuldade, essa, né, deficiência em relação à atuação do PCA. E tem que trazer para a realidade do órgão. Você não vai fazer igual o federal, que também não está atuando como deveria. Você tem que trazer esse nível de maturidade de acordo com a sua governança. Então, assim, tem que ter aí um estudo do mapeamento, né? Tem que realmente investir em capacitação, né? Tem que investir em uma análise dos seus processos, dos seus fluxos, para entender como desenhar plano de contratações anual no âmbito do seu ente. Sim. Ou seja, não tem uma fórmula que sirva para todo mundo. Não tem uma fórmula. Inclusive em termos de regulamentação. Exatamente. Sobretudo. O federal
ou até o seu estadual vai servir para o município de um parâmetro, mas sempre adequado à sua realidade. Sempre adequado. É muito interessante que isso você fala, porque a gente, por exemplo, em sala de aula, às vezes a gente recebe algumas perguntas como: professor, a lei fala em autoridade competente. Quem é a autoridade competente no meu órgão? Ora, você tem que ver a sua realidade. O que é que os seus regulamentos, as normas do seu município, do seu órgão especificamente, vai dizer quem é competente, por exemplo, para declarar, para reconhecer inexigibilidade e dispensa de licitação. Então, esses elementos são fundamentais porque isso não é tratado na lei de licitação. Isso é remetido para outras normas que vão ali trazer a identificação de quem são essas autoridades, qual é o fluxo, por exemplo, qual é o procedimento que vai ser tratado. Então, isso é muito importante, gente, que vocês percebam. O que a professora Angelina nos traz é fundamental e, assim, é preciso capacitar também, né? É preciso. E, assim, quando eu trabalho com implantação do PCA, a primeira coisa que eu faço é ouvir quem está atuando. Sim. É ouvir as áreas envolvidas. É entender as dificuldades. Sim. É entender como é que você está fazendo isso. Se está fazendo. Porque quando a gente vê o contexto do órgão, aí a gente cria mecanismos para o órgão. Perfeito. A gente desenha uma modelagem para o órgão. Específica para o que ele precisa. Específica. Você consegue ter uma ferramenta própria? Você consegue só montar uma planilha? O que é a sua limitação? Até onde você consegue ir? Sim. Até onde você consegue investir aqui? Para auxiliar seu equipe, para auxiliar a sua equipe. Aí você vem e entra com a gestão por competência. Né? Como é que a gente pode ali identificar os talentos dentro do órgão que tem as habilidades próprias para auxiliar ali no plano de contratações anual. Como é que a gente pode integrar as áreas para que não só um trabalhe, mas que todos... Então, é um trabalho minucioso de análise individual de cada ente, de cada instituição. E você traz um ponto que é o seguinte, integração das áreas. E isso é uma coisa um pouco difícil, porque, inclusive, a demanda a ser inserida no PCA vai vir de quem não tem o envolvimento na licitação, na contratação direta, às vezes na concretização da contratação, no processo. É uma área de saúde, é uma área de educação e que tem uma demanda de contratação. Sim. E essas áreas resistem muito a participar desse processo. Sim. Não é? E aí é importante que essas áreas estejam, é um mecanismo adequado, né? Não ter tanta reatividade dessas áreas, mas sim que elas se envolvam no processo de contratação, que elas não só respondam à demanda do setor de contratação, digamos assim. Que não seja uma coisa automática, como a gente vê ainda hoje. E a gente tem que quebrar essa cultura, né, Rafa? A lei vem com esse potencial. A lei, ela quebra aquela barreira da 8666, que era muito procedimental. Sim. Até pela época que foi criada e tudo, e ela vem com esse escopo de governança, de planejamento, de gestão por pessoa, de gestão por competência. Ela traz tudo isso. Sim. Então, quando ela traz tudo isso, é justamente para revelar, olha, gente, estamos em outra realidade. Sim. É tanto que quando eu falo em equipe de planejamento para um estudo técnico preliminar, eu falo justamente com essa intenção de incentivar e dizer, cada um tem sua expertise. Então, a equipe multidisciplinar, cada um trazendo sua experiência para auxiliar na elaboração desse ETP. Sim. Então, é a mesma coisa para o PCA. Que a gente falou de prioridade, eu não sei se a tua prioridade é que eu vou indicar que é prioridade. Perfeito. Você chega para mim e diz que é tudo prioridade alta. E você quer tudo para o mesmo dia. Aí eu tenho que chamar você e perguntar, Rafa, você tem equipe suficiente para instruir processo para a gente finalizar tudo nesse mesmo período? Porque eu não tenho um pregoeiro suficiente para dar conta. Eu não tenho agente de contratação que seja para dar conta de uma contratação direta que se enquadre, por exemplo. E, inclusive, os dados históricos, como você já tinha alertado, vão servir de referência para demonstrar que, olha, não vai dar conta para fazer isso aqui. Não vai dar conta. Entendeu? Então, assim, vamos trabalhar isso. Sim. Vamos aqui ver o que é prioritário. Sim.
Vamos ver o que pode ser jogado mais para frente, o que pode ser adiantado. Perfeito. Né? E aí, mais uma vez, voltando ao seu exemplo de intenção de registro de preço. É uma ferramenta de planejamento. Dados históricos. O que que os dados históricos me levam a identificar? Material de expediente, material permanente. Posso fazer uma contratação por sistema de registro de preço? Posso. Por que eu não jogo essa demanda para início do ano, por exemplo, que eu não preciso ter orçamento? Sim. Então, eu faço essa instrução processual, eu contrato, né, eu celebro a ata, e quando eu tiver, eu faço a contratação. Perfeito. Então, é um instrumento que eu consigo fazer o planejamento dentro do meu PCA. Esse planejamento, ele é assim, não tem como você fazer isso só dizendo, como você falou, uma lista de desejos. Não vai acertar, não vai dar certo. Aquilo não vai dar certo. Eu quero, gente, só reforçar a você que se você está gostando desse episódio, por favor, deixe a sua curtida aqui, porque isso vai fazer com que o algoritmo faça com que esse episódio e todo o conhecimento trazido aqui para nós pela professora Angelina Leonês reverbere. Quero ainda convidar vocês a conhecer a nossa grade de cursos. Os cursos na área de licitação e contrato, que são tão importantes para que você aprenda e saiba implementar boas práticas de acordo com a legislação, com a jurisprudência, com toda a regulamentação, especialmente com a Lei 14.133. Além disso, se você quer uma capacitação voltada para a sua organização especificamente, deixo aqui para você os contatos, estão aqui embaixo da descrição deste episódio, os contatos de nossa equipe que a gente apresenta para você uma capacitação customizada. Quero sempre lembrar que quem patrocina este episódio, assim como os demais episódios do Reverbere, é a Licitar Digital. Uma excelente plataforma que você pode usar aí no seu município ou no seu estado para fazer as licitações eletrônicas. Uma ferramenta que vai aumentar a competitividade da sua licitação e fazendo ainda tudo isso com muita segurança. Para a gente encerrar, eu queria saber qual é a sua expectativa diante do que o Acórdão trouxe. Uma visão de futuro. É possível ser otimista? Eu torço que sim. Você torce para sermos otimistas. Eu torço para que sejam, porque eu sou. Sim. Eu trabalho desde 2018 com um plano de contratações anual. Verdade, você já tem uma vasta experiência. E eu sou otimista. Sim. Eu não desisto nunca. Sim. E eu acho que existem muitas formas da gente otimizar essa ferramenta. Sim. E tirando dela essa ideia de uma ferramenta burocrática. Sim. Ela não é uma ferramenta burocrática, não é um mero documento que a lei manda. Ela é fundamental para levar a entidade, o órgão, a refletir sobre suas ações no ano seguinte. Ela otimiza. Perfeito. Rafa, se eu puder encerrar com uma palavra, eu falo otimização. Ela otimiza o processo de contratação. Perfeito. Como você falou, não há aí uma previsão do que vai acontecer, mas ela otimiza nesse sentido de você ter uma programação. Uma projeção que vai levar você, inclusive, a saber que caminho seguir. Exatamente. Inclusive, eu falo muito além de processual. Eu falo em questão de equipe, de estruturação de equipe, sabe, você conseguir conduzir recesso, férias, demandas. Então, você consegue equilibrar a questão de cultural do órgão, né? A participação, a integração. Perfeito. E eu trago até um exemplo de que isso é possível, que lá no meu órgão de origem, quando eu saí de lá, né, as pessoas já tinham essa cultura de incluir demandas no PCA. Então, antes de chegar a demanda, eles já perguntavam. Tem que incluir no PCA, não é? Tem que estar no PCA, eu tenho que justificar, como é que eu faço? Perfeito. Então, eles já tinham isso... Incutido. Exatamente. Sim. De que, assim, PCA tem que estar lá, tem que ter... Eu só diria uma coisa que também tem que ter. Tem que fazer, não é lista de desejo. E para ratificar o que você está dizendo, pode modificar. Agora, se durante o ano modificou demais o PCA... Não.
aí eu acho que não estão fazendo o PCA Aí tá do modo como a professora Angelina Leonesa acabou de dizer tem alguma aqui. coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Por isso que o monitoramento é tão importante. Que aí deixa de ser um planejamento, né? Isso. Você está continuando apagando fogo. A lista de desejo e aquilo não está tendo aderência à sua realidade. Exato. Aí não está tendo monitoramento, está sendo feito seguindo o fluxo. Perfeito. É isso. Minha amiga, só agradecer a você por prestigiar toda a audiência do Reverbera e também o seu amigo aqui com tantos ensinamentos, destrinchando esse acórdão que foi tão relevante para a governança das contratações, especialmente para o PCA. Obrigado e sempre que tiver algum tema, por favor, venha ou até mande um artigo que nós vamos publicar. Vou mandar um artigo para você aí. Para a gente é sempre uma alegria ter você como professora dos nossos cursos, como de fato você é, e também estar conosco nas publicações e nas lives e no nosso Reverbera. Para complementar o podcast, eu vou mandar um artigo para você publicar no portal. Faremos com muito gosto. E eu que agradeço o convite para falar mais uma vez desse tema que para mim é precioso, apesar de eu atuar aí nas etapas todas do processo, mas para mim planejamento, plano de contratações anual é precioso, eu acho que é relevante ainda. Importante a gente quebrar esses tabus, a gente trazer o que pode ser feito para aprimorar a ferramenta e tirar essa nuvem, né, obscura da frente a ideia de quem não entende. A ideia é uma ferramenta meramente burocrática. Exatamente. Obrigado, minha amiga. Sigo à disposição. Eu sei disso. Obrigado. Eu que agradeço. E muito obrigado a você que sempre nos prestigia com sua audiência. Para nós do Portal LC, é uma alegria contar com sua confiança. Fique atento que nós sempre estaremos aqui presentes e publicando conteúdo de qualidade e atualizado na área de licitação e contrato. Forte abraço e até a próxima.